Corinthians segue sem vencer em Itaquera. Já são 5 jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro que o Corinthians não consegue levar 3 pontos nos últimos 11 jogos. Só uma vitória no Campeonato Brasileiro. O time não consegue reagir, embora tenha feito um bom jogo. Vamos conversar sobre isso aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Você, torcedor do Corinthians, você, torcedor do Bahia, mandem as suas mensagens pra gente. O que acharam do jogo deste sábado e quais as perspectivas para o seu time no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre os outros jogos da rodada. Mais cedo no Maracanã, o Fluminense venceu Fortaleza 2-1. Fortaleza continua na zona do rebaixamento. O Ceará ganhou do Bragantino no Castelão 1-0. No Barradão, em Salvador, Vitória e Juventude empataram 2-2. E na Ilha do Retiro, o Sport levou o empate do São Paulo nos acréscimos. Estava vencendo por 2-0, mas o São Paulo foi e buscou o empate. 2-2 Sport e São Paulo, o último jogo da noite. Bahia 2, Corinthians 1. Mundo que assiste o Troca, o Corinthians produziu pelo menos para pontuar, no mínimo para pontuar. Se você olha os números do jogo, um jogo com essas estatísticas só termina em vitória do Bahia no futebol, né? Em qualquer outro esporte. O Corinthians provavelmente teria vencido o jogo. Sem ser brilhante, ainda tendo os seus problemas, tendo que recorrer a muitos jovens, entre a escassez, entre a ausência de dois dos seus principais atacantes, a dupla titular, né, com Yuri e Memphis, com o fato que é para a gente também conversar, que o Thales Magno, que em tese seria a opção imediata, ele não tem tido atuações que convencem ele a ser a opção imediata, nem em situações como a de hoje, né, em que uma série de jovens acaba passando à frente dele. Agora acho também que a alternativa que o Dorival encontrou, sob o ponto de vista tático, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais a fundo, conseguiu várias coisas importantes no jogo. O Bahia não se estabeleceu muito tempo com a bola, ele conseguiu gerar volume mesmo sem ter o seu ataque titular. Agora, ele assumiu riscos e esses riscos o Corinthians acabou punido por eles, né? Que foram falhas dos defensores, precisando controlar jogadas em profundidade do Bahia e defendendo em espaços grandes, já que o Corinthians ia para encaixar quase 1 contra 1 quando o Bahia saía jogando de trás. E aí o Corinthians acabou punido. Pra mim? Sim. Houve a falha do Hugo, né? Uma bola defensável. Dava para defender, não é um frango, é uma bola defensável para o goleiro do porte do Hugo, né? A bola passa por baixo da mão dele. Ele chegou na bola, só não conseguiu acertá-la. Foi infeliz o Hugo nesse lance. Tudo bem, Alex? Boa noite. O que te pareceu esse jogo, né? E essa conquista do Bahia, mesmo sem jogar bem hoje, né? O Bahia normalmente, na média, joga muito melhor do que jogou hoje contra o Corinthians. Mas futebol permite esse tipo de situação, mesmo sem jogar bem, conseguiu 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Um belíssimo resultado, né? Primeiro de tudo do Bahia. Porque futebol, igual o Mansur falou, mesmo você não sendo melhor, você pode realmente acabar vencendo. Isso faz muita diferença na tabela, na sequência de um ano super difícil. E mesmo que o Corinthians já esteja 5 jogos sem vencer em casa, é sempre muito difícil jogar isso. Então, dado o volume de jogo que teve hoje, mesmo sem seus 2 principais atacantes, e há de salientar também que acho que Gui Negão e Kaique fizeram 2 bons jogos, porque não é fácil você pegar e assumir. Quem atrapalhou bastante também algo de um resultado diferente do Corinthians foi o Ronaldo, que fez um grande jogo, questionado, né? Goleiro do Bahia. Né? Então ele fez realmente pelo menos 2, 3 defesas assim muito boas, uma até na cabeçada do Thales Magno. Teve a estreia do Vitinho, que precisa de muita coisa para vir. Mas eu acho que o Corinthians ele fez sim um bom jogo. O Bahia ele fez uma escolha estando na frente do placar. Você vê que ele começou correndo para frente, acabou fazendo gol, né, que teve essa primeira falha do Bidu ali, sabe, daquela dormidinha na linha, acabou dando condição. E depois da jogadaça, um belo chute do Michel, não pode tirar o mérito dele, mas era uma bola defensável pro Hugo. Aí mesmo o Bahia correndo um pouco para frente com intenção, depois ele deu esse passo atrás por causa do volume que o Corinthians estava conseguindo, né? Toma o gol
ele vai para o primeiro ataque e acaba tendo mais um erro, né? A questão do Mateuzinho dar um carrinho dentro da área. E depois ele retoma com paciência, estou na frente do placar, mas ele correu realmente sérios riscos. Eu não sei se de repente a falta do Everton Ribeiro para ter essa melhor posse de bola possa ter também, às vezes, feito falta para o Bahia. É um jogo atípico do Bahia, né? Deixa eu colocar aqui no papo. O nosso time de transmissão, né? Levaram até você na sua casa por meio do Sport TV esse resultado importante do Bahia 2-1 na Neoquímica Arena. Estão aqui já Everaldo Marques, o EV, Serginho Xavier, o maratonista e Ricardinho, meu camisa 11. Bem-vindo, meus amigos. Olha, é algo raro, o Bahia tem menos posse de bola do que o adversário. Aconteceu hoje aí na Neoquímica Arena. Tava dando uma olhada na estatística, 66% do Corinthians contra 34% do Bahia. 25 finalizações do Corinthians contra 8 do Bahia, mas no placar deu 2-1 e o Bahia comemora ainda com mais 3 pontos, né? Deixa eu olhar a classificação, foi a 33. Tá agora a 7 do líder Flamengo, dentro do G4. Bem-vindos, meus amigos. Tudo bem, Diniz? Um abraço para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que está ligado no Troca de Passe aqui na tela do Sport TV. Uma outra coisa em comum com o Bahia que aconteceu hoje foi o time aproveitar as oportunidades, porque chegou aqui para esse jogo como a equipe que mais criava, mas ao mesmo tempo a que mais desperdiçava oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro. E os 2 gols saíram no primeiro tempo, quando o Bahia teve 3 finalizações e botou 2 lá dentro, Ricardinho. Boa noite. Boa noite pro pessoal do Troca lá. Eu acho que o Bahia hoje, ele foi um time objetivo, foi um time cirúrgico, foi um time que, diferente de outros jogos, criou pouco, mas conseguiu finalizar nas poucas oportunidades que ele criou. E mais que isso, fazer a diferença no resultado. Aproveitou as oportunidades. É lógico que tem o mérito do Michel Araújo no primeiro gol, na finalização de fora da área. Mas como eu disse, a gente falou na transmissão, acho que o nível do Hugo, essa é uma bola defensável, né? Mas ele não tem nada a ver com isso. Foi um erro da última linha, 1 minuto, que o Bidu acabou com o pé dando essa condição. O Corinthians não fez um mau jogo, né? O Corinthians foi um time que acho que atuou, até pelos desfalques, eu acho que atuou acima do que eu imaginava. Né? Os meninos estiveram bem na frente, movimentando dentro da capacidade de movimentação e da juventude deles, né? Mas o time teve volume no primeiro tempo, mas pecava na finalização porque ou desequilibrada ou uma finalização errada, né? Não tinha essa efetividade. O Bahia fez um jogo abaixo de outras partidas, mas conseguiu vencer. E num brasileiro tão longo, nem sempre uma boa atuação é sinônimo de resultado, né? O Bahia já jogou jogos melhores do que esse e não ganhou, né? Hoje marcou, competiu, achou os seus gols com mérito, né? O segundo gol foi um erro assim grande do Mateuzinho no carrinho, ali não se dá um carrinho, principalmente naquela posição, fez a penalidade, mas o Bahia aproveitou e o Corinthians no segundo tempo teve as chances. O Ronaldo, por 2 oportunidades com o Thales Magno, fez 2 grandes defesas, aliás uma cabeçada do Gustavo Henrique também que ele defendeu. E o Bahia sai com um belo resultado. De um lado, um grande resultado, mantém o Bahia lá em cima na tabela. E da parte de baixo, mesmo com o jogo, até para um empate pelo menos, acho que o Corinthians jogou pelo menos para empatar, um péssimo resultado, mais uma derrota em casa e o Corinthians caindo. Tá? Me chegou para esses desafios, né, Serginho? Sem Memphis, os principais nomes do ataque, Carrilho, os principais nomes do ataque não estavam à disposição, tanto que hoje lançou mão de 2 garotos, né, que vieram de 2 boas participações nas copinhas dos últimos anos, que o Corinthians foi campeão no ano, foi vice-campeão no outro. E mesmo dentro dessas limitações, o Corinthians conseguiu produzir bastante em termos de volume de ataque, mas o futebol, como disseram os nossos amigos lá na abertura do Troca, é o único esporte coletivo em que existe uma diferença de performance gigantesca, mas nem sempre o time que produziu mais vence, ao contrário do basquete, do vôlei, sim, do handball e etc. Boa noite. Boa noite, Evê, boa noite aos companheiros do Rio. Olha, o Corinthians, eu acho que tem que também situar a questão emocional, mental. O Corinthians tem vivido uma montanha-russa, né? Porque subiu com o carrinho lá em cima com a vitória na Copa do Brasil contra o Palmeiras e despencou com o carrinho
carrinho lá embaixo depois daquele jogo medíocre contra o Juventude no meio de semana. Então o Corinthians está oscilando. E nessas oscilações, quando você fala do desfalque, claro que o Everton Ribeiro, quando ele não joga, significa menos posse de bola, menos controle do jogo. Isso é verdade. Agora, as saídas dos jogadores do Corinthians são muito mais significativas, né? O Corinthians fica muito dependente do que o Garro vai fazer e torcendo muito para que os garotos tenham um desempenho que talvez não estejam na idade de ter esse desempenho. E olha cá para nós, eu acho que hoje até tiveram, viu? Hoje os dois garotos fizeram ali uma boa partida, principalmente o Guinegão, né? Que conseguiu mais efetividade. O Ricardinho, inclusive, falou que não teria sacado o Guinegão quando ele foi substituído. Exatamente, porque a bola começou a cruzar ali na área, né? Então, assim, o primeiro tempo foi muito maluco. Não tem outro jeito de descrever. Foi a definição do William José, inclusive. Exatamente, porque é gol com 1 minuto, aí é um gol que o estádio todo comemora, mas aí bateu na mão, e aí volta, e aí vem o VAR para tentar anular o gol de empate do Corinthians. E lá se vão 9 minutos nessa revisão. É difícil você imaginar um jogo estável quando... E aí logo depois de 9 minutos dessa novela, isso. Né? 2 minutos depois o Bahia faz outro. Então é difícil você imaginar uma estabilidade. Aí tudo bem, aí você vai pro vestiário e aí eu acho que os técnicos tentam acalmar, vamos organizar o jogo, etc. E o Corinthians estava organizado hoje, né? O Corinthians com os 3 zagueiros, o Ranieri na linha de 3 e o Bidu muito projetado, o Mateuzinho também, eles conseguiram muitas jogadas, mas aí no segundo tempo essas jogadas foram anuladas, o Bahia se ajeitou na marcação e lá pelos 20 minutos começa aquele grande pacotão de substituições. Nesse pacotão o Corinthians ficou mais agressivo, acho que o Vitinho entrou bem, o Vitinho até me surpreendeu fisicamente, correu, conseguiu sustentar trancos e algumas finalizações. Nesse pacote parece que o Corinthians vai levando uma certa vantagem, o Rogério tenta dar o troco, botando um time mais ofensivo e não um time mais defensivo. E aí, faltando uns 15, 20 minutos, o Rogério fica com quase 1 a menos, né? Porque o Michel Araújo está com um problema muscular, sei lá o que, cãibra, alguma coisa do gênero, mas ele não consegue mais correr. Ele está quase que fazendo número. Mas fazendo número, ele está bem. Ele conseguiu até sustentar algumas jogadas sem estar fisicamente perfeito. Qual foi o maior mérito do Bahia na vitória hoje, na sua opinião, Ricardinho? Foi a aplicação para marcar o Corinthians, o entendimento de que não estava conseguindo jogar e ter a bola, e aí a recomposição rápida para montar esse bloqueio, né? E a efetividade nas chances, né? Com 1 minuto teve a chance, a finalização de fora do Michel, e depois a penalidade, né, do lado esquerdo, né, direito da defesa do Corinthians, o pênalti. Quando você tem a oportunidade de estar na frente do adversário, mesmo produzindo ofensivamente pouco, você tem que fazer isso, e acho que o Bahia fez e entendeu que se não era para dar um espetáculo como posse de bola ou como atuação, mas ser efetivo e buscar o resultado, buscar os pontos. Acho que essa foi o grande mérito do Bahia no jogo. Aliás, falando em buscar pontos, Diniz, terceiro resultado positivo do Bahia como visitante no campeonato, os 3 aqui no estado de São Paulo. Ganhou do Palmeiras no Allianz, ganhou do Bragantino em Bragança, ganhou do Corinthians hoje aqui, já tinha empatado com o Santos lá no início do campeonato na Vila Belmiro. O São Paulo que se cubra, dia 19 de novembro, tem São Paulo e Bahia no Morumbi, Diniz. Sem dúvida nenhuma. E veja, Evê, é curioso, né, como o futebol também é capaz de proporcionar emoções diversas ao mesmo jogador, né? Veja que o Bahia andava meio à procura de um goleiro, desesperadamente. Contratou o João Paulo, né, do Santos, durante essa semana. Marcos Felipe não passava tanta segurança. Entra o Ronaldo, também não consegue deixar o torcedor do Bahia tranquilo. Vem o primeiro tempo, eu tenho a impressão, pelo menos para mim, eu acho que o Ronaldo falha no gol do Guinegão, ao sair, errar a bola ali para dar o soco, né? A bola acaba sobrando e o Guinegão acerta aquela puxeta para fazer o gol. Só que no segundo tempo ele vira um Neuer, né? Pega até sinal de Wi-Fi, como diria o Dandan, né? E acaba sendo o grande herói do jogo, né? De repente, por meio de um tempo mais curto, um segundo tempo excepcional feito pelo goleiro do Bahia, de repente vai que ele não encontra a segurança, a confiança que precisava para se firmar, né, no gol, agora que está chegando um concorrente como o João Paulo. Pois é, e antes da jogada do Guinegão,
teve um gol do Corinthians anulado, né? O gol do Garro, em que a bola passou por entre as pernas do Ronaldo. Então ele foi salvo pelo VAR, né, Serginho? Sim, exatamente, né? A gente viu 2 goleiros hoje, né? Um goleiro mais ou menos do primeiro tempo e o Neuer do segundo tempo. Foi exatamente isso. E cá para nós, né? Bola do Thales Magno, chute do Vitinho, a cabeçada do Gustavo Henrique. Foram grandes defesas ali que sustentaram esses 3 pontos para o Bahia. Foi realmente um dos personagens principais do jogo de hoje, Ricardinho. Sem dúvida. O gostoso do futebol, além de tudo que a gente analisa, é que sempre tem a oportunidade de uma virada. E isso pode ser em um resultado do jogo, e isso pode ser num lance. O jogador pode se consagrar naquele lance, ele pode, de repente, ser cobrado por ter perdido uma grande oportunidade. O goleiro, então, nem se fala. Quantas vezes a gente já viu o herói do tempo normal ser vilão nos pênaltis? Você tá... Exatamente. Quer dizer, se no primeiro tempo houve a falha na saída do gol do Corinthians, no segundo tempo foram 3 defesas que garantiram o resultado. E aí, goleiro chegando, né, contratado, mas enfim, ele tá atuando, ele tem que aproveitar a oportunidade. O futebol proporciona isso e hoje o Ronaldo no segundo tempo foi muito bem. O esporte e a vida sempre nos dá uma segunda chance, Diniz. É isso. Deixa eu agradecer aqui. Everaldo Marques, o EV, Serginho Xavier, o maratonista e Ricardinho, meu camisão. Bom descanso para vocês, meus amigos. Sempre bom tê-los aqui no Troca. Valeu. 15 graus aqui na Neoquímica Arena, porque a gente tá todo mundo bem agasalhado. Amanhã eu tô aí. Boa sequência de programa para vocês, que hoje... Então, beleza, Alex. Boa viagem pra você. E hoje só acaba amanhã, tá? Beijo, tchau. É isso aí. Aqui é assim, o Troca só acaba amanhã. Valeu, meus amigos. Bom descanso pra vocês. O Gil aqui, ó, Mansur. Presta atenção aqui, Mansur. Hashtag troca de passes. Gil manda a seguinte, ó. Gil Corinthians... Não é o Gil zagueiro. Corinthians sem Memphis, sem Yuri, sem Carrilho, sem Romero, sem moral, sem pontuar. Tá difícil torcer pro Corinthians. Manda ele aqui na hashtag troca de passes. Enfim, hoje... É que assim, são situações... O Corinthians se arrasta ao longo da temporada com os seus problemas. Isso é muito claro. Agora, e a situação agora, quando você olha, por exemplo, a perda de jogadores, o recurso a jovens e um transfer ban, você não tem muita perspectiva de ter a certeza de que vai dar tempo ainda até o fechamento da janela. E, além de tudo, num clube com questões financeiras sérias, embora nem sempre elas tenham sido impeditivo para o clube buscar reforço no mercado. Fato é que a situação ela é delicada. O jogo de hoje eu acho que é um capítulo à parte nesse aspecto. É evidente que ele também resulta de você estar precisando entrar com vários jovens na frente. Nem sempre o acabamento das jogadas vai ser o mais frio num momento de pressão como esse, o mais preciso. Afinidade com o Garro. Aliás, eu achei que o Garro foi mal hoje. O Garro é um grande jogador, para mim o melhor jogador do Corinthians, mas eu achei que ele fez uma partida muito abaixo hoje. E você vê, o time estava andando, né? Em campo, as coisas estavam acontecendo. Mas ali, às vezes também... Mas ele não estava fino, feliz, assim, né? não estava... Mas às vezes também tem a ver com o entendimento que ele tem com o tipo de movimentação dos jogadores da frente, que já tem uma leitura um do outro, de onde vai chegar o passe, de que maneira vão se movimentar. É uma outra relação que ele já estabeleceu com os titulares do time, né? Porque é difícil, né, Alex? Quando o seu principal jogador não está numa noite feliz, né? Não está conseguindo se encontrar no jogo, correu muito. Participou muito, mas errou muito hoje, né? Algo que não é comum para ele. Igual você vê ali, seja uma bola parada, seja estar melhor posicionado, acertar realmente um passe, criar uma condição de um chute, tecnicamente acabou faltando. Você vê os meninos até acabaram fazendo um bom jogo, mas você percebeu que alguns passes, alguns momentos ele não conseguia encontrar de repente, né? Mas eu acho que o Corinthians nesse sentido, ele também, cada jogo ele ganha uma confiança com os resultados ruins. O que eu quero falar é que ele ganha confiança com esses meninos, né? E quem sabe esses meninos possam em algum momento vai acabar precisando daquilo que eu não posso contratar dentro de casa, de repente, tirar a pressão deles, é lógico, qualquer tipo de expectativa, que eles podem, de repente, ajudar sim. É isso. Deixa eu fazer o seguinte, já está aqui... tem o Piero de uma... Agora? Vamos mostrar, eu sei que o senhor separou uma análise. Mostrar o lance aqui pro PC para participar depois. Então. PC já vai estar prontinho aqui para participar com a gente e falar das questões da arbitragem de hoje. Fala, moço. Para mim, o que foi chave no jogo, até para o bom desempenho do Corinthians, mas como tudo no futebol que traz soluções, você está assumindo sempre algum tipo de risco, quase sempre no futebol você está assumindo algum tipo de risco, que foi a aposta do Dorival trazendo o Ranieri, praticamente como um terceiro zagueiro,
O que ele fez com isso? Como o Bahia se monta para atacar a partir de um 3, né, de 3 homens na saída, 2 volantes, jogadores abertos, 5 homens chegando na linha ofensiva. Ele praticamente com isso, ele espelhou o Bahia num 5-2-3, dependendo do posicionamento dos alas, né, que iam bater com os jogadores que jogavam abertos do Bahia, né? Então era o Mateuzinho de um lado, o Bidu do outro, o Ranieri entrava como terceiro zagueiro, sobrando o Mateuzinho do lado, o Bidu do outro, como os alas, e eles acabavam batendo direto com o Ademir de um lado e com o Kaique do outro. Volantes com volantes, 2 com 2, 3 homens na frente pressionando. Isso permitiu lances como esse, que é o primeiro lance que eu vou mostrar aqui, que era a dificuldade do Bahia se estabelecer com a bola. Está aqui o Bahia se preparando para sair, você tem aqui o encaixe, 1 para 1. Num primeiro momento você tinha aqui o Bidon dividido entre os 2 volantes, por onde a bola saía, o Martínez encaixava no outro jogador que ficava por trás. Está aqui o Mateuzinho com o Kaique aberto pelo lado, então o Corinthians totalmente encaixado 1 para 1. E ele conseguiu, com esse tipo de encaixe, fazer com que o Bahia tivesse dificuldade para fazer o jogo dele, que era conservar a bola, trocar passe, se estabelecer no campo de ataque. Muitas vezes saía essa bola, ó, vou até voltar aqui para a gente ver, tá? O encaixe continua 1 para 1 aqui, ó. Aqui. E que aí tem que acontecer o encaixe, né? Porque os espaços são muito grandes. Né? Embora ele assumisse o risco desses jogadores aqui de trás defendendo espaços grandes. Não ganhar uma bola. Em dado momento contra jogadores velozes. Mas o Corinthians ganha o duelo, se recoloca no campo de ataque e aqui sai uma falta perigosa que não vai acabar resultando em gol. Mas foi assim que o Corinthians foi gerando volume, empurrando o Bahia para trás. Que o Bahia não... conforto total do Bahia. O Bahia é um time que gosta da bola. Tanto que o jogo termina, até antes de seguir com os lances, o jogo termina com 34% de posse do Bahia, 65% do Corinthians. Com mais erros até do Bahia do que o normal, né?